Bom, fala galera. Então, deu nosso tempo aqui. Bora começar nossa nossa oficina de hoje. Nossa oficina de hoje vai ser com o José Lucas, né? Mais conhecido como Zé. Ele é o embaixa da turma 21 e vamos falar aí sobre funções assíncronas, sobre local storage e tirar a dúvida da galera, né? Que o projetinho nem todo mundo terminou, para ajudar quem está agarrado ainda. E Zé, manda bala. Perfeito. Muito obrigado, Stefano. É, Boa tarde, pessoal. Só corrigindo, eu não sou mais embaixo, eu deixei de ser no começo desse mês. Então, acabou já essa fase. Foi muito Acabou a bom, brincadeira. acabou a brincadeira. Mas, assim, eu acho que para todos os restos dos outros embaixas, mesmo quando acaba assim, a gente não perde, não quer perder o contato que a gente tem. Então, se depois daqui vocês quiserem entrar em contato comigo, trocar uma ideia sobre qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem. Meu Slack está sempre aberto. E, bom, eu vou apresentar aqui algumas coisinhas. É, Hoje eu vou passar para mim, que vocês estão com um pouco mais de dúvidas em assíncrono, em local storage. Aí eu quero pegar um pouquinho e explicar mais ou menos essas questões. Talvez, eu acho que uma, eu vou gastar menos tempo, na verdade, de tudo, vai ser na implementação. Eu quero passar para vocês antes como que a gente chega na implementação. Então, começando aqui. E também como que eu gosto de fazer? Eu gosto de apresentar o conteúdo e aí depois eu abro para perguntas. Então, não se preocupem, eu vou abrir para perguntas, mas eu gosto de passar por algumas coisas antes de abrir. Vou compartilhar minha tela aqui. Conseguem ver? Tá bonitinho. Bonitinho? Tá. Me falaram que era bom deixar o LinkedIn aqui no começo, então vou deixar aqui, esse aqui é o meu LinkedIn, se vocês quiserem entrar em Boa. contato. E esse aqui é o meu GitHub. Os repositórios que eu vou apresentar aqui, eu já subi eles, então estão aqui. E cada um deles tem o link para o Pages, então vocês conseguem interagir. E alguns deles é mais interessante vocês baixarem e fazer os testes locais, porque vocês conseguem mexer e tal. Vou jogar os links lá na thread depois. Perfeito. Bom, eu quero começar com a ideia do async await. E depois eu vou para o local storage, porque lá no local storage vai dar para apresentar um pouquinho disso. O que é a ideia do async e await, basicamente? O async await, ele surge porque tem processos que a gente vai rodar que não necessariamente vão acontecer rápido. Então não necessariamente vão acontecer no momento que a gente espera. Por exemplo, um async await que vocês vão usar muito, muito, muito mesmo. E provavelmente vai ser que vocês mais vão usar em web development. Que é você fazer uma requisição no servidor de alguém. Então, um fetch, você vai fazer uma requisição assíncrona. A gente não tem como saber quanto tempo vai durar essa requisição no servidor de outra pessoa. E se essa requisição demorar muito, a gente vai fazer o quê? Vai deixar o nosso código travado? Não pode. Então, a gente precisa garantir que o nosso código vai continuar rodando, mesmo que a requisição que a gente fez vai demorar. E eu separei alguns exemplos aqui pra gente, e eu vou mostrar como funcionam essas questões. Primeiro eu vou mostrar aqui, eu fiz um exemplozinho, que é esse aqui. Seria uma timelinezinha, que é basicamente a ideia de meio que para mostrar o que acontece por trás das cenas. Então aqui na esquerda a gente vai ter uma promise, que basicamente ela vai ser executada. Quando ela finalizar, ela vai dar um OK, e aí só depois disso vai ser liberado para o resto do código rodar. Então eu vou rodar aqui com um delay de 1 segundo. Pronto. Demorou todo esse tempo e aí rodou. 1 segundo é muita coisa, mas digamos, sei lá, que você tem algum projeto, algum processo que pode demorar até 10 segundos. Imagina esperar isso tudo para o outro código ele no final rodar. E aquele outro código, não necessariamente ele vai ter relação com esse código que está blocando ele aqui nesse momento. Então, se a gente deixa ele assíncrono, se a gente deixa ele assíncrono, tirando essa, essa imposição, eu posso resetar e no momento que eu rodo, o síncrono já foi e o assíncrono está lá, processando. E aí no final ele vai processar e vai entregar. Faz sentido isso aqui que eu apresentei? Dessa parte? Tá.
Eu gosto muito de perguntar se faz sentido ou não. Se alguma coisa não fizer sentido na hora que eu explicar, vocês marcam com um xizinho nas reações, que eu consigo ver aqui. Perfeito. Tá. E aqui eu quero dar um exemplo mais prático. Eu criei esse exemplo aqui, que é basicamente uma API de gatos, que eu gosto de gatos, apesar de não poder ter. E ele vai fazer uma requisição. E aqui dentro eu tenho duas funçõezinhas. Então é meio simples, é só uma página com 3 imagens e um script. O que esse script faz? Pode o microfone? Vou dar um pouquinho de zoom aqui. Eu tenho um fetch aqui em cima, e o fetch ele é assíncrono. Então, porque a gente não tem como saber. E a gente precisa. Por que a função em volta toda tem que ser assíncrona? Porque aqui dentro eu uso algo assíncrono. Então, se aqui dentro eu preciso esperar por esse resultado para poder usar ele de novo embaixo, eu tenho que me dizer que a minha função está pronta para usar o await, para poder esperar. Como que eu faço isso? Colocando um async. Só uma dúvida aqui, eu deveria ter perguntado isso antes. Vocês já conhecem esse tipo de função, né? Já estão nesse momento do curso? Já. Tá. Okay. Então, isso aqui é uma arrow functionzinha básica. Então, basicamente aqui dentro eu faço um fetch, eu recebo um gato fofo, isso aqui dá na minha response. Eu vou processar esse gato fofo em um blob, isso aqui não importa muito, mas o que essa função faz? Ela vai pegar isso e vai criar um elemento para poder colocar em algum lugar. E aqui eu passo o elemento aqui para dentro, ele vai modificar o source e vai colocar esse gato fofo. Então, se eu executar aqui gatos assíncronos, vou dar uma olhada. Eu vim aqui no meu console, eu faço bastante uso de DevTools, é maravilhoso. Isso aqui, gente, essa ferramenta que está aqui na direita da tela, é uma das melhores coisas que existem no mundo. Se vocês não usam isso, eu uso isso aqui, acho que o uso que eu mais dou para isso aqui é para fazer CSS. Porque eu consigo programar, eu consigo escrever o CSS em tempo real e ele já vai mostrando na tela. Depois só copio e colo. Maravilhoso. O do Firefox é até interessante para mexer com Flexbox, é incrível. Assim, perfeito. E aqui dentro, aqui dentro eu tenho uma função criada asyncCats e aqui eu tenho asyncCats. Eu consigo chamar essas funções daqui. Então eu posso vir aqui, asyncCats, invocar ela, rodei. Vamos aguardar um pouquinho e vão aparecer gatinhos na minha tela. E aqui eu vou usar uma outra função, que é essa aba aqui na minha direita aqui de desempenho. Eu vou pedir para ele começar a gravar. Eu vou rodar aqui o asyncCats. Ele vai carregar ali na esquerda pra gente. E acho que já gravou. Coisa última. E aqui dentro, a gente pode ver na parte de redes, que todos os três começaram a carregar no mesmo tempo. Consegue ver aqui? Todos eles foram bonitinhos ao mesmo tempo. Eu vou apagar esse aqui e eu vou executar o syncCats. Vamos parar. Olha o que aconteceu aqui. Carregou o primeiro, aí só depois carregou o primeiro, carregou o segundo, só depois carregou o segundo, carregou o terceiro. Então, todo esse tempo que eu gastei aqui, tá, gente, 5 milissegundos, não parece que é muito. Mas, não sei se vocês já viram, tipo, notícias, sei lá, site diminui tempo de delay por 20 milissegundos e isso converte em 50 mil reais de avanço. De vez em quando aparece esse tipo de coisa, e faz diferença. A gente mesmo, tipo, se uma página demora, sei lá, um segundo e meio para carregar mais do que vocês esperam, você fica, meu Deus, essa página tá muito tempo. Tipo, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é muito válido. Tipo, é muito valioso vocês conseguirem usar promises dessa forma. Então, isso aqui é só um exemplo simples. Mas imagina que você tem numa página várias coisas que vão carregar, várias imagens, vários recursos que vão carregar. E esses recursos, não necessariamente eles têm relação entre si. Então, por que um tem que ficar esperando o outro? Não tem sentido. Então, a gente pode usar esse promises para muito bom uso dessa forma. E aqui eu quero mostrar um último exemplo. Eu criei... Não sei se vocês jogam LoL, não sei se vocês conhecem. Mas, para quem não conhece, LoL é um jogo e dentro dele você pode selecionar personagens. Então, aqui na direita, a gente tem 5 posições nesses quadradinhos.
E eu criei essa aplicação aqui que eu consigo clicar e eu vou arrastando ele aqui. E a gente vai visitar isso aqui de novo em outro momento, porque essa aqui é a mesma aplicação que eu vou explicar para vocês local storage. Mas aqui dentro dela, ela tem uma coisa que é interessante. Essas partes aqui da esquerda, essas imagens, elas vão ser carregadas. E aqui na direita, se eu atualizar a página, ele também tem que carregar essas imagens. E aqui na esquerda, LoL tem mais de 100 campeões. Imagina se, para eu carregar esse aqui da direita, eu tiver que esperar carregar isso tudo. Tipo, é muita coisa. E eu fiz um exemplo para poder mostrar como é que funciona essa questão. Então, aqui no meu código, vamos vir aqui no League Local Storage, que vocês vão conhecer um pouquinho mais daqui a pouco. Aqui no meu index, aqui embaixo, eu criei duas funções. Então, no momento, eu estou carregando como assíncrono. Vamos rodar um profile aqui, para ver como é que fica. Então, vou abrir aqui F2, F12. E aqui eu vou usar outra função, que é Performance Insights. Ele vai vir aqui e vai medir o peso da minha página. Então, vamos aguardar um pouquinho. Vou pegar os dados, pronto, carregamos. E aqui eu vou voltar lá no meu código, vou comentar essa linha. Vou descomentar essa para ele rodar de forma assíncrona. Vamos atualizar aqui. Já deu para perceber aqui, né, que esse aqui não carregou, mas vamos ver isso representado aqui na direita. Medir o peso da página. Vamos ver. E eu quero mostrar para vocês como é perceptível, não só visualmente, mas também, não só nas ferramentas, mas aqui no caso foi visualmente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou diminuir só um pouquinho o tamanho aqui do DevTools, porque ficou um pouquinho grande demais. Bom, vamos olhar aqui primeiro no síncrono. No assíncrono, na verdade. Se eu abrir aqui Network, e a gente olhar aqui na esquerda, bem aqui, esses três aqui, ó, são os meus carregamentos, aqui da direita. Então, se a gente olhar aqui embaixinho, nessa imagenzinha, passou por eles, apareceu aqui. E aí o resto ainda não apareceu, porque está carregando. E aí vai gastar um tempinho, e aí carrega. Se a gente for olhar no síncrono, então que isso não acontece, a gente vai olhar aqui, vai carregar primeiro a nossa esquerda, aí vai passar um tempo, e aí carrega. Exato. Bom, vamos olhar aqui embaixo quanto tempo que levou. Ele aparece em 4 segundos e 40. 4 segundos e 44. No assíncrono, ele aparece em... Vamos ver aqui. 4 segundos e 49. Ah, isso aqui é uma coisa que interessante. Esse coeficiente de performance, eu ainda não entendi muito bem como é que ele funciona direito. Mas, dependendo de como... Na primeira carregada, ele às vezes buga um pouquinho. Quero mostrar aqui, porque no teste que eu estava fazendo, quando eu consegui fazer rodar direitinho, eu estava tendo mais ou menos um benefício assim de uns 2 segundos, 3 segundos. Isso aqui aparecendo. Então, vamos ver se consigo mostrar aqui para vocês. Ó. 3 segundos aqui, é o momento que carrega, primeiro render. E aí, se a gente for olhar aqui nesse, ele aparece perto de 4 segundos e tal. Então, bem mais tempo depois. E esse código aqui, ele não está otimizado nem um pouco. Então, se vocês olharem aqui na esquerda, nos insights, ele vai estar reclamando de coisas aqui que está demorando e tal. Porque eu me empolguei um pouquinho e aí eu estava fazendo um aplicativo de LoL e não estava mais preparando a aula. Então, perdoem a coisa de desempenho. Mas enfim, bom, então aqui, o que a gente percebeu com esses exemplos? Quando a gente tem um código que precisa ser executado e ele não tem relação com outra coisa, porque vocês concordam comigo que os campeões são selecionados aqui não necessariamente tem relação com a lista de campeões aqui na esquerda no momento que a página carrega? Eu ainda não interagi com eles. Depois sim,
Aí faz sentido. Mas para eles aparecerem para dar um feedback para o meu usuário, não precisa. Então, se eles não têm relações, eu posso colocar eles em processos diferentes. Não preciso ficar esperando um ou outro. E é basicamente isso, gente. Assim que await, promises, não é algo difícil. Só é difícil porque a gente está muito acostumado com, tipo, a gente estuda programação aprendendo, vai executar um depois do outro de cima para baixo. E aí chega alguém e fala, então, sabe aquilo lá que eu ensinei? Não precisa ser daquele jeito. E a gente fica, tá, então por que você não me ensinou que podia os dois no começo? Mas é porque senão via muita coisa e ficava demais. Então, imagina que o async é só uma forkzinha no caminho. Tipo, você tá indo reto, eu quero rodar essa outra coisa? Eu preciso mesmo botar nessa linha aqui? Não precisa. Abre uma linha aqui do lado, executa, e depois que executar, acabou, vai embora. Quero que vocês pensem dessa forma. E é nesses momentos que vocês vão usar async. Vão usar promises. E o exemplo grande assim que vocês vão ver, mesmo assim de uso de async await, vai ser fazendo fetch. Muito assim. Então, e mais lá para back-end, fazendo interações com o banco de dados e coisas do tipo. Mas, no geral, assim, é tipo... Vamos até aqui embaixo. Essa aqui é o meu fetch que pega os campeões. Oi. Como que é o nome da ferramenta que você está usando? Dessa para fazer o teste dos loading? O pessoal tá perguntando no chat. É o DevTools. Sabe quando você aperta F12 ou Ctrl Shift I no teclado e aparece esse aqui na direita? Então o botão direito e inspecionar. Aqui eu desativei o botão direito na página. Mas enfim, é F12. Então aparece aqui na direita e aqui eu estou usando o Performance Insights e o desempenho. Mas isso aqui que eu estou fazendo, vocês também podem usar o Head. O Head também funciona para esse tipo de coisa. Vou até ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o Head. Acho que eu estou no modo síncrono. Já assíncrono. Meu Deus. Enfim. Não vou conseguir mexer aqui agora, mas o que eu usei aqui nos testes, e que eu descobri ontem, na verdade, preparando isso aqui. Esse é um dos motivos que eu adoro fazer oficinas, eu aprendo muito. Então, isso aqui eu descobri ontem, e basicamente é maravilhoso, assim. E tipo, vai muito além do que eu estou mostrando aqui. Fazer análise de desempenho é uma arte por si só. Então, e é algo que é bem mais avançado do escopo que a gente está aqui agora. O uso que eu estou fazendo delas aqui é para poder apresentar como que a gente pode mensurar a existência dessas coisas. Além de só no olho. Porque, tipo, nosso olho é bom, é legal e tal, mas a gente não pode garantir as coisas só no olho. Então, se a gente consegue mensurar e tipo, falar, tá, isso aqui melhorou de tanta forma, é muito mais positivo. Obrigado pela pergunta. Sempre que dá para parabenizar o DevTools, eu gosto. Se a equipe de desenvolvimento, sei lá, tipo, você chega na minha casa e fala, Zé, eu quero tudo seu. Você fala, eu desenvolvi DevTools no Google. Pronto, toma. Aqui. Pode levar. Bem, enfim. E vai ser basicamente isso. Então, e como que a gente cria uma função assíncrona? Basicamente, a gente vai usar Vou até pegar um documento aqui um pouquinho mais leve. Vou pegar esse aqui. Então aqui, eu quero criar uma função assíncrona. Então eu posso criar aqui uma async fn, de modo dessa forma. E aqui, como que eu torno ela assíncrona? Eu clico, faço async. Dessa forma. Só isso. E aqui, tudo que eu colocar aqui dentro vai ser executado em uma rua separada. A não ser que, no momento que eu chamo essa função assíncrona, eu use um await, que aí eu peço para ele parar. Então, o fetch, por si só, ele também é uma função assíncrona. Deixa eu até ver se eu consigo encontrar aqui. Talvez eu não consiga. Esse aqui... Tá. Mas, enfim. Aqui no finalzinho, ele significa que ele está retornando uma promise. Então, se ele retorna uma promise, significa que ele é assíncrono. O retorno dele é uma promessa. É literalmente uma promessa, gente. É tipo, é o código ele falando, você me pediu um negócio? Espera um pouquinho, eu vou te entregar. Não preocupa não, vou te entregar. Mas aguarda um pouquinho aí
E se você quiser esperar, você fala que você quer esperar. Se você não quiser esperar, eu vou passar reto. Então, o await é literalmente você falando, código, por favor, espera, porque eu preciso que você me entregue alguma coisa que você está processando. Então, aqui no fetch, é isso. Eu preciso do gato fofo. Então, eu vou colocar aqui um espera, e aí vamos pegar o gato fofo, e aí eu vou processar. Se eu não precisasse do gato fofo, ou só quisesse dar um fetch por algum motivo, eu podia tirar esse await, ele ia dar o fetch, e o gato fofo ia se perder na memória do meu computador. Então, e basicamente isso, assim, de async await. Existe o then e o catch e tal, as coisas desse tipo. Essa era a forma que a gente fazia antigamente. Porque ao invés de você usar o await, você falava, tá, eu quero abrir essa outra linha, mas... Por exemplo, vou botar aqui embaixo. Era, por exemplo, fetch, alguma coisa, ponto, then. E aí alguma coisa aqui dentro, has, igual... Isso aqui e executava alguma coisa aqui dentro. Isso aqui é basicamente uma forma de você falar, eu quero que você... eu preciso desse resultado, só que eu vou pegar ele de outra forma. É importante saber como é que se usa o then, porque existem momentos que vocês vão usar ainda, mas o async await ele surge para deixar uma forma muito mais... bem mais legível, acho que eu poderia dizer dessa forma, uma forma mais intuitiva. Porque ele retorna o nosso código à forma de execução de cima para baixo. Então, eu consigo entender quando eu falo, tipo, tá, entrei na minha função. Tá, quero fazer um fetch e eu vou esperar o resultado. Desci, eu vou fazer um response.blob e vou esperar o resultado. E eu vou executar esse meu código. Aqui no then, seria tipo, alguma coisa aqui. Alguma coisa. E aqui em cima, então, seria desce no async, aí o fetch, aí executa o then, aí desce e faz alguma coisa, mas continua executando o then, fazendo alguma outra coisa. Isso é um pouquinho... é meio... não é tão intuitivo, assim, de se entender. Mas bem, de async await, eu sinto que era... é basicamente isso, assim. Alguma dúvida sobre isso que foi apresentado? Vocês podem... não existe dúvida boba, gente. A gente tem tempo. Então, vocês podem se sentir à vontade. Felipe Bueno. Oi, tudo bem? Bom, Tudo bom. Quando eu vou saber que a função tem que ser assíncrona e quando ela não tem que ser assíncrona? boa pergunta. Isso normalmente é influenciado por outras funções que você vai chamar lá dentro. Então, uma coisa que eu pensaria é: minha função vai demorar muito e nada no meu código precisa dela? Isso é um significado que ela pode ser assíncrona. Um outro significado que ela pode ser assíncrona é: eu vou chamar uma função assíncrona dentro dela. Aí ela precisa ser para poder usar o await. Então, se o meu código... então, eu colocaria meio que isso na cabeça. A gente pode ser de forma ampla, assim. Programação pode ser muita coisa, gente. Então, pode ser que tenha outros exemplos além disso. Mas, basicamente, pense nisso. Esse meu pedaço de código vai demorar muito para rodar e eu não posso esperar. Então, vou deixar ele rodando em outro plano. Ou eu vou usar uma função assíncrona dentro desse meu pedaço de código. Que é basicamente, no caso aqui do fetch-catch, é um dos motivos que a gente usa. E é um dos motivos que vocês vão criar boa parte das funções assíncronas de vocês. Porque tem função assíncrona que a gente cria que não... tipo, é meio difícil de entender porquê, mas é porque tem esse fetch aqui. E esse fetch precisa do await antes. E o await precisa do async. Então, esse é um dos cenários. Então, basicamente, quando eu for fazer eu vou usar o async quando eu for usar uma API, por exemplo. Por exemplo, sim. Sim, é um bom exemplo. Porque aí você vai fazer a requisição e eu não tenho como garantir quanto tempo que vai durar aquela API, se ela vai demorar muito ou não. Ou se ela vai funcionar ou não, né? Ou se ela vai funcionar ou não também. Exato. E aí, para esse caso, se ela vai funcionar ou não, vem questão de uso de try-catch, que a gente pode entrar depois, mas acho que a gente pode entrar no finalzinho, que eu vou passar o local storage, e aí mais pro final eu passo try-catch também, que é uma coisa que é interessante, que é bom usar. Inclusive eu não usei aqui, mas estou correndo risco. Então, façam como eu falo, não como eu faço, necessariamente. Respondeu, Felipe? Sim.
Perfeito. Mais alguma dúvida, gente? Exatamente, Rogério. Tracket previne se acontecer algum erro. Bom, então, vou assumir que todo mundo... Oi, Aí, ó, a Ana Paula levantou a mão. Ana. Diga, Ana. Oi, boa tarde. Boa Eu tarde. só tenho uma dúvida. A Uhum. sync e a wait andam sempre juntos para mostrar para aquela Sim. função que ele é assíncrona. A Uhum. questão do fetch e do tem é só uma questão de escrita diferente e fazem a mesma função ou não? Eles são fundamentalmente a mesma coisa. Assim, Uhum, é tipo, o fetch e o then, no caso, o ponto then, ele vai executar uma callback lá dentro, uhum, e dentro daquela função é basicamente, tipo, é como se tivesse executado um await antes, na verdade. Eu vou tentar exemplificar aqui com o código. Então, vou criar duas funções que são iguais, basicamente. uhum. Então, vamos recriar essa fetch catch, só que como then. Então, const fetch Seria no catch. lugar do then, por exemplo, no lugar do then, seria usando as constantes, né? Ah, sim, sim, sim. Então, vou criar esse fetch catch. Aqui dentro eu vou botar fetch. Na verdade, vou pegar aqui em cima. Vou botar aqui. E aqui no final dele, vou colocar aqui dentro. E aqui dentro eu vou ter alguma coisa aqui. No caso, eu vou ter, da função de cima, eu vou ter response. E aqui eu vou ter uma função que vai ser executada aqui dentro. E eu quero executar um outro then, porque eu preciso também ter o blob que está ali em cima, que teria um outro await. Então, o retorno dessa função vai ser o... Eu quero usar responsive, então eu vou botar aqui response.blob. E eu vou botar um outro then aqui no final. E aqui eu vou ter o blob. E eu vou só escrever aqui no final, dar um Ctrl S para poder tentar formatar. Para poder ficar melhor de ver. Desceu? E escrever blog é blob. E aqui dentro eu posso colocar o element .src vai ser igual ao url create object url blog. E aqui eu vou colocar também o element na minha chamada. Aí aqui embaixo eu vou botar, vou comentar essa aqui. Vou escrever aqui fetch catch then catch aí. Okay. Vamos ver se aqui vai rodar. Vou atualizar aqui. Assim que quer. E rodou. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Aqui em cima, eu tenho um async await. Então, eu preciso do resultado do fetch. Então, eu coloco um await e esse dado vai para o response. Aqui embaixo, eu também preciso do resultado do fetch. Só que como eu quero usar o then, ele vai vir como essa variável aqui dentro da callback. E eu consigo usar ela aqui dentro. Tá, isso aqui vai me retornar algum... eu preciso... Temos o response. Só que eu não quero só usar o response, eu preciso do blob dele. Então, aqui em cima eu dou um await blob. Aqui embaixo, o retorno, eu também dou response.blob e ele retorna. Só que ele também retorna uma promise. E aí eu coloco um outro then, e aí eu consigo trabalhar com esse blob.
Vocês conseguem perceber como é mais difícil, até mesmo de eu explicar esse uso de Uhum. then aqui embaixo, do que só o código de cima? É Sim, um pouco mais. É um pouco mais. É menos intuitivo. Porque aqui embaixo a gente está trabalhando com callback. E callback é algo que, mesmo quando a gente está aprendendo na Tribe, acho que já passaram desse assunto, quando a gente está aprendendo callback é algo que dá um nó na cabeça. Como que eu estou passando uma função que recebe um valor e esse valor eu consigo usar lá dentro, só que agora é outra coisa? Então, se torna algo meio confuso. Mas, fundamentalmente, não é. Então, o response é esse mesmo response. O blob é esse mesmo blob. Então, aqui embaixo eu uso de then e uso de await. Deu para diferenciar e fazer sentido? sim, sim. Obrigada. Boa pergunta. Eu vou até comentar isso aqui. Vou saber. Pois é, então é bom a gente pensar que o async await ele é um jeito mais otimizado de fazer, mas é bom sempre lembrar da existência do fetch, do then, que Sim, eventualmente a gente vai precisar talvez com usar certeza. ele em determinada ocasião. Sim, não é nem talvez, eu diria, com certeza. Ah, Muito, ok. muito provavelmente vocês vão usar. Porque Interessante. tem situações muito específicas que vai ter que usar. Tipo, não necessariamente vai ter que usar, mas tem momentos. Então Ótimo. é bom sempre lembrar que existe. Que vai que. Talvez algumas coisas mais antigas e tal, principalmente. Bom, mais alguma dúvida? Algum ponto de dúvida? É synthetic sugar, basicamente, sim, Marlon. É uma otimização mais para sua cabeça do que para o código em si, às vezes. Na maior parte dos casos. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai pro local storage. Acho que podemos pular para o local storage já, Zé. Vamos lá? Perfeito. Marlon, é isso. Diga. Na real, eu não tenho exatamente uma dúvida, é mais uma dica que me ajuda. Se você colocar o mouse em cima da função que é uma promise, ela já dá uma dica que ela retorna uma promise. Olha lá, promise, response. E aí você consegue saber se tem que usar o await ou não para pegar a resposta dela, né? Eu sempre faço isso. Uhum. Muito boa, boa dica. E outra coisa também, gente, sempre que vocês tiverem dúvida, eu vou fazer propaganda dessa site também até o fim dos tempos. MDN. Use MDN. Maravilhoso, é uma delícia. No meu tempo livre eu gosto de traduzir páginas, tipo, traduzir coisa dele e tal. É muito bom. Tipo, esse é o meu amor que eu tenho por desse site, é incrível. Inclusive eu fico até triste que faz tempo que eu não traduzo nada nele. Tava tendo algumas coisas enquanto eu fazia isso aqui de coisas que dá pra traduzir. Inclusive, se alguém que souber inglês e quiser contribuir, é muito de boa de traduzir, vocês podem me chamar, eu dou algumas dicas. Enfim, MDN, incrível. Então, tem muita coisa, inclusive na parte de Promise, se a gente vir aqui Promise, tem bastante coisa aqui dentro. Alguns exemplos e tal. E apesar de que ele não está todo completo, aqui embaixo dá pra ver, tem umas coisas que só estão em inglês. Mas boa parte dessa parte aqui está em português. Então não tem desculpa. É maravilhoso isso aqui, é muito bom. E façam testes. Mais do que tudo, se vocês, sei lá, se acordou 3 da manhã com a dúvida na cabeça, não consigo tirar da cabeça, não vou conseguir voltar a dormir. Abre o computador, abre o JavaScript, testa lá e vai, vendo o que dá. Tipo, boa parte. Eu não sei se outras pessoas aqui também tem isso. Mas se eu não anoto alguma coisa, se eu não testo alguma coisa, eu vou esquecer. Então, eu preciso, bem na minha cabeça, eu tô com essa dúvida, eu tenho que fazer logo. Então, eu tenho que pelo menos anotar para poder pesquisar depois. Porque às vezes é algo que pode ser algo muito importante, eu vou esquecer. Vai chegar um momento que eu vou precisar daquela coisa e vai ter ido embora. Então, não. Tipo, assim como não existe dúvida besta, não existe teste besta, eu acho. Então, se você tá com dúvida, tipo, tá, mas será que
Se eu criar uma const que é um objeto, será que eu consigo alterar o valor dela sem o JavaScript reclamar? Abre e testa. Então, vamos ver como é que funciona essas questões. Bom, vamos para o local storage. Para o local storage, eu vou disponibilizar esse documento aqui. Tem essa partezinha aqui na direita, que é basicamente é um cheat sheetzinho para local session storage. A diferença do local storage para o session storage, basicamente o session storage funciona até você atualizar. Até você não atualizar necessariamente a página, mas tipo, naquela seção. Você fechou o navegador, voltou, sumiu. Então... Ou fechar a aba também. O local storage ele fica lá permanentemente. Só que tem que tomar cuidado. O local storage ele não é completamente seguro para salvar coisas sensíveis. Porque dá pra pegar, basicamente. Então aí no caso precisaria de cookies e outras coisas. Então não dá pra salvar tudo. Então, sei lá, senha, dados sensíveis, coisa do tipo, não necessariamente você vai querer salvar no local storage. Mas muitas outras coisas é muito de boa. Então, sei lá, digamos que você tem um site sobre café. E aí a pessoa coloca uma receita de café que ela gosta de usar. Não tem problema você salvar a receita de café ali local se você não tem um banco de dados para mandar aquilo. Caso a pessoa limpe os dados do navegador, vai sumir. Mas enquanto ela estiver usando, vai ficar tipo um aplicativozinho local ali. Então, funciona. Eu dou exemplo do café porque eu estou querendo fazer esse app. Então, eu preciso de tempo. Mas, enfim. Vamos olhar aqui. Eu quero comentar um pouquinho antes o que a gente tem que pensar antes de usar o local storage. No caso da Tribe, vocês usaram isso no pixel art e vocês vão usar agora nesse que vocês estão fazendo agora. A Tribe meio que força você a salvar no local storage HTML. Pelo menos foi assim na minha turma, não sei se ainda está assim. Mas ele meio que te força a salvar um inner HTML ali. Eu acho meio bagunça isso. Eu vou ensinar para vocês como é que faz, mas eu acho meio bagunça. Eu gosto de salvar de outra forma. Eu gosto de salvar o dado em si. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa página aqui do LoL. O que está acontecendo nela. Nessa página aqui, eu vou só fechar, porque eu tenho servidores abertos aqui. Vou fechar esse servidor. Vamos ficar consumindo memória aqui. Pronto. Temos essa página. Aqui, qual é o objetivo dessa página? É criar meio que seleção de personagens, né? Tipo, eu quero dizer que nesse aqui vai esse, nesse aqui vai esse, nesse aqui vai essa, e coisa do tipo. E quando atualizar a página, eu quero que ele continue ali. Então, tá. Como que eu pego esses dados aqui? O que são esses dados aqui? Eles são objetos que vêm em um array, a partir de um JSON. Então, se eu apertar F12 aqui em rede, e atualizar minha página, eu consigo encontrar champion list, champion.json. Tem essa resposta. Eu posso abrir ele em outra aba. Basicamente é isso aqui que chega. Então eu tenho um objetão e tem um data com várias coisas dentro. Na verdade, ele não me manda um array por si. Eu transformo ele num array lá dentro. Mas enfim, isso aqui é um array de dados. Um objeto. Então, ele tem algumas coisas. Ele tem ID, ele tem nome, ele tem foto. E bem, aqui na direita, para poder colocar essas imagens aqui dentro, eu uso o ID. Como funciona aqui dentro do código? Se a gente vier aqui, por exemplo. Nessa URL, a gente tem essa URLzinha aqui. E ela tem um local dela que ela recebe o ID do campeão, que é para poder eu pegar o PNGzinho da imagem. Então, o único dado que eu meio que preciso armazenar
é esse ID. Se estiver pensando de dados, é formato de dados. Então, tá. Então eu tenho 5 locais que eu posso colocar e eu preciso salvar os IDs. Então, faria sentido, pelo menos fez sentido para mim, eu criar um array com 5 objetos. Poderia ser até um array de 5 IDs mesmo, mas eu deixei o objeto para poder expandir caso eu quisesse. Mas é um array com 5 dados, que cada um deles vai ter informação de cada local. Então, imaginando que isso aqui é um array, seria posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4, aqui embaixo. E eu vou estruturar o meu dado dessa forma. Então, se eu vier aqui no meu console e eu escrever, acho que está como Saved Champions. Não, está como Selected Champions, eu acho. Selected Champions. A gente tem aqui um array de objetos. Então, o primeiro objeto está o Alistar, que é esse cara aqui, parece um Minotauro. Está o Akshan, que é esse homem aqui. A Kali, que é essa ninja. E aqui embaixo eu tenho outros 2 que estão como nulo. Eles são vazios. Então, isso indica para o meu código que ele vai deixar só o plano de fundo padrão, aqui embaixo. Não vai deixar nenhum deles. Se eu ocupar aqui embaixo com a N, e eu mostrar aqui de novo, aparece aqui N. E aí, porque eu salvei o ID, eu consigo ir lá na API do LoL e pegar a imagenzinha dela e botar aqui dentro desse quadrado. Tá, então a gente percebeu que faz sentido salvar um array de objetos. E no Local Storage eu fiz basicamente isso. Aqui no nosso DevTools a gente consegue acessar o Local Storage também. A gente vem aqui em Aplicativo, Armazenamento Local, clica no link do nosso armazenamento. A gente consegue ver aqui, isso aqui é o que está salvo no nosso Local Storage. Se eu retirar a N daqui, ela some. Se eu tirar a Kali, ela some. Porque o meu código está programado dessa forma. Eu vou mostrar como é que eu fiz isso. E essa aqui é a forma que eu acho bonita de fazer, a forma que eu acho mais correta. Porque quando a gente entra para usar React e outras coisas, isso aqui, esse formato JSON, é um formato que é meio que universalmente aceito entre linguagens de programação. Então eu consigo transportar isso aqui em uma requisição HTTP. Eu consigo transportar isso aqui de outras formas. É uma interface que é mais fácil de usar para se comunicar. Quando a gente teve que fazer o nosso projeto, meio que teve que ser forçado com outra coisa. Vou mudar aqui. Checkout. Method. Não, eu tenho interações aqui dentro. Isso aqui foi. São semidinhos, gente. Dá um cleanupzinho aqui. Tá. Vamos lá. Vamos aqui no Dash Method. No modo bagunçado, que eu chamo, ele vai salvar outra coisa. Vou atualizar aqui. Vamos pegar aqui e colocar a Kali aqui dentro. Aqui eu estou salvando o HTML desse container. Então aqui dentro a gente tem um container aqui, que é esse aside, que é o pick de champions. Eu estou pegando o inner HTML dele e estou colocando dentro do meu local storage. Porque que acontece? O inner HTML ele é só uma string. Então se a gente vem aqui no console, a gente der um document, get element by ID, e escrever aqui esse ID, pick de champions. Vou colocar aqui const aside. Temos aqui uma funçãozinha asidezinho, que é esse nosso objeto. Se eu escrever aqui aside.innerHTML, ele vai mostrar esse texto aqui, só que se eu der um type of aside.innerHTML, ele é uma string, no fim das contas.
E o que o local storage consegue salvar? String. Então, a gente pode pegar todo esse valor aqui dentro e salvar no local storage. Novamente, é um método que é meio bagunçado, que meio que foi obrigado de uma certa forma em alguns cenários, mas eu não recomendo. Porque esse formato aqui, além de trazer algumas complicações que são meio difíceis de debugar, a gente não consegue comunicar HTML com o back-end necessariamente. Então, tipo, se eu mando esse HTML aqui para o back-end, eu teria que fazer um outro processamento para poder encontrar um ID, por exemplo. Ou então eu teria que formar esse HTML no back-end e mandar para o front. É meio que vira bagunça. Mas é algo que funciona também. Bem, então o método que eu preferi é o outro, que é eu só salvo os dados. Então, como que a gente faz isso? Antes de eu passar para fazer isso, deu para entender essas duas dinâmicas que eu apresentei? Vocês usaram o formato JSON no carrinho de compras. Então, vou até focar um pouquinho mais nele mesmo. Aqui no documento, na verdade no repositório, aqui, esse aqui. No README do projeto, eu escrevi bonitinho como foi o meu processo para poder chegar no local storage funcionando. Então, vou apresentar aqui. São algumas etapas. Esse aqui é o Obsidian, podem ignorar. É só uma coisa para visualizar o Markdown. Então, o método bonito, como é que funciona? E aqui, gente, é a parte que eu queria mais bater, assim. A parte mais difícil de todo o local storage é isso aqui. É você entender como que você vai estruturar os seus dados. Porque no momento que você entende como você vai estruturar os seus dados, é só implementar e escolher onde salvar. Tipo, não é algo que se torna difícil. Então, a parte mais difícil mesmo é vocês pensarem na estrutura de dados que vocês estão usando, como que vocês salvam uma coisa ou outra, e ver como é que vocês vão definir. Nesse caso aqui, o que essa função está fazendo? Ela está criando um array, preenchendo ele com coisas vazias, e fazendo um map colocando objetos com ID nulo. Então, se eu vir aqui, no meu console, e eu der um console, primeiro, no meu Selected Champions, não tem, será? Talvez eu não tenha ele global, vamos ver. Ô Zé, eu acho que esse método fio a gente ainda não pegou. A gente ainda Não pegaram? não aprendeu. Tá, então vamos dar uma olhadinha nele aqui. MDN, incrível. Fio. O que ele faz? O método fio preenche todos os valores do array a partir do índice inicial ao índice final com um valor estático. Então, o que o array com o número faz? O que essa linha aqui está fazendo? Eu estou iniciando um array com 5 posições. E aí eu estou dizendo que ele vai estar vazio, basicamente. E aí eu vou dar um map com ID null. É basicamente isso. É só para poder criar um array vazio. Então, mas não precisa focar muito nessa parte do fio, não. A gente vai ver direitinho. O uso do fio aqui é para poder meio que criar um objeto base, nesse caso. Mas por que eu uso ele aqui? Porque eu sei qual que é o tamanho. Então, no código de vocês, dependendo do projeto, não necessariamente vai ter isso. Duas mãos levantadas podem... Então, vamos primeiro com... Deixa eu ver quem está na frente aqui. Matheus. Boa tarde. Boa tarde. Não, a minha dúvida é o seguinte, é porque no nosso projeto, na questão 9, nós tínhamos que deixar salvo no carrinho de compra no local storage. Só que aí na hora de criar a função e tudo mais, quando a gente digitava local storage já aparecia. Não sei se é por conta dos projetos da Tribe já vinha assim,
Mas quando a gente for criar, no caso, um projeto do zero, a gente vai ter que criar o local storage todo em si do zero para conseguir fazer? Ou, ou ele já vem com uma sintaxe também já pronta? Então, não precisa. O Local Storage ele é uma API do navegador. Então, você não precisa criar o Local Storage, ele já existe. O que você usa é uma função do navegador, tipo window.onload, document.query selector. Já existe o Local Storage, você só vai usar ele. Ah, tá show, então obrigado. Perfeito. Pablo? Opa, boa tarde, Zé, beleza? Boa Não, tarde. é uma coisa bem rápida aqui, tipo, do próprio local storage também, né? Que você falou de salvar dados e salvar o inner HTML, né? Queria saber, porque assim, tipo, no Pixels Art, tive que salvar ele e usar o stringify, né? O JSON stringify e o parse. Quer dizer, no caso, que eu salvei dados lá então, correto? Sim. Ah, tá, era isso, porque eu vi a galera, eu ainda não fiz o projeto, não iniciei, né? Não tive tempo, tive uns problemas, mas etc. Enfim, eu estava na dúvida, eu vi a galera treinando antes de fazer o projeto, salvando o inner HTML, que no caso não seria os dados, né? É isso que você quis Não. dizer, então. Isso. Aproveitando, né, como que eu vou fazer, tipo, você falou que a tribe obriga, mas obriga no sentido de aprendizado ou eu tenho por obrigação fazer desse jeito local store, senão eu não passo no GitHub lá nos testes? Na época que a gente. É porque teve vários. Faz um tempinho que eu passei desse projeto. E teve vários projetos que foram reformulados. Então não sei necessariamente como é que ele está hoje. Mas na época que a gente Vamos estava. supor que de repente eu faço agora usando dados, igual você está explicando novamente aqui e tal. Era essa a minha dúvida, se vai ser aprovado ou não, mas aí tudo bem, dá Eu para não sei. testar. Não, Obrigado. no nosso, no nosso tá. Inclusive, a Tribe ela já fornece a função que vai fazer isso. A gente só tem que posicionar ela meio que no lugar certo, sabe? Dentro da funçãozinha. Mas Então tá já bem está pronto tranquilo, com o winner, é opa. isso? Sim. Tá pronto com o winner. Então é porque. Beleza, obrigado, Stefano. Pode seguir. Obrigado, viu, Zé? Valeu. Valeu. Bom, então, vamos. Aqui eu quero. Eu quero fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar o documento que não. Vou ir para Brent. Para Brent main aqui. Que é a Brent que não tá com o local storage ainda. A gente vai implementar o local storage junto. Eu acho que pode ser interessante. Então, vou git checkout main aqui. Trazer isso para cima. Vamos criar novamente. Git, checkout, "-b", oficina. Oficina, init. Então, vamos ver. Vamos só verificar se o nosso código está funcionando da forma correta. Atualizar aqui a página. Então, temos aqui, eu vou clicar na Kali, vou clicar aqui no campo. Depois carregar. Foi. Yari, e aí eu vou atualizar aqui a página e não é mais para ter. Inclusive, deixa eu até. Não tem mais. Perfeito. Eu vou tirar a opção aqui de desativar o cache, que fica um pouquinho mais rápido. Bom, então, local storage não está funcionando aqui. Então vamos seguir essas etapas aqui. Criar primeiro essa estrutura de dados. Então, aqui em cima, eu vou criar aqui uma const. Selected champions. E ela vai ser um array. Sim. Field, 0, map. ID no. Então, branching. Vamos ver como é que está essa questão. Isso aqui é a função. Eu vou parar de usar esse servidor aqui. Vou usar o Go Live do VS Code, que ele tem Live Watch. Selected Champions. Tá? Vamos ver. E apagar esse aqui.
Então, a gente tem aqui o nosso Selected Champions, que é um array de IDs vazios. Essa funçãozinha aqui, basicamente, é só criar isso. Então, perfeito. Fizemos a nossa primeira etapa. E esse aqui era realmente a parte mais difícil. Era a gente enxergar como que o nosso código ia ser salvo. Depois que a gente chegou como é que o código vai ser salvo, fica mais direto. Então, o passo 2 seria encontrar no código onde esses dados serão escritos. Nesse aqui, então a gente tem que ver onde que eu preciso salvar. Então, talvez eu queira salvar toda vez que eu seleciono aqui um personagem e acho que toda vez que eu apago. Para mim faz sentido. Então, no momento que eu coloco, eu quero salvar. No momento que eu apago, eu quero remover. E eu quero que salve também essa alteração. Então, a gente vem aqui no nosso código e encontra essa parte. Aqui, se não me engano, foi no handle click. Então aqui, handle lane click. E aqui eu vou fazer aqui embaixo, entre essas duas aqui. Então, eu vou... Select the champions, o lane index. Vou pegar daqui. Na verdade, estou pensando se é uma boa ideia eu fazer isso. Porque... Será que é uma ideia? Vamos fazer o seguinte, gente. Deixa vocês escolherem aqui. Eu posso recriar o local storage nesse caso, só que tem um problema. Talvez fique confuso porque vocês não acompanharam a criação do projeto por trás. Vocês não criaram o projeto junto comigo. Então, no momento que eu for começar a implementar o local storage, talvez fique confuso a algumas outras coisas que não necessariamente têm a ver com o local storage. Vocês acham que é interessante aplicar mesmo assim? Ou vocês preferem que eu faça de uma forma mais abstraída, mostrando meio que por cima? Eu acho que eu prefiro essa última. Eu acho que eu prefiro mostrar onde que eu fiz tal coisa e por quê, do que escrever em si. Do que escrever, porque eu sinto que pode ser que confunda mais do que ajude. Tá, então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá para outra branch. Ignora essa aqui. Tá, isso aqui no lixo. Git checkout. Git method. Tá. Então aqui no meu código eu tenho essa função aqui chamada que é handle lane click. Lane no LoL são esses quadrados aqui. Então toda vez que eu falar lane eu vou estar me referindo a esses quadrados. Okay? Então handle lane click. Handle é lead com ou trat, lane click, clique na lane. Então questão de nomenclatura. Tá com 2 Ds aqui. Por algum motivo, meu cérebro ontem estava pensando que handle era com 2 Ds. Não é. Então, tem que corrigir, não corrigi ainda, mas finge que está com um D só, gente. Acontece. Então, aqui no meu código, onde que eu coloco isso? Basicamente, a função final que eu coloco é aqui embaixo. No save to local storage, eu coloco depois que ela roda. Então, tem uma funçãozinha chamada salvar no local storage, que é basicamente uma abstração. Aqui em cima, o que ela faz? Ela vai salvar no local storage, ela vai dar um set item, nessa chave aqui, selected champion lead, e ele vai passar aquele objeto selected champions que eu tinha passado mais cedo, que toda vez que a gente clica ele altera, ele vai dar um stringify nisso, JSON stringify, e vai salvar no local storage com set item. Por que a gente precisa usar o JSON stringify? Nesse caso. Se a gente vier aqui e, por exemplo, selected champions. O que é um selected champions? No type of, ele é um object aqui. Se a gente for lá no local storage, no DN, e a gente abrir aqui, e a gente for no set item, ele vai falar que ele recebe uma string aqui dentro. Então, a gente não pode passar um objeto no lugar que espera uma string, senão nosso código vai quebrar. Então, o que a gente faz? A gente precisa transformar de alguma forma esse objeto em uma string. E como que a gente faz isso? É com stringify.
o nome já dá uma dica. Ele vai stringificar nossa variável. E, bom, não sei se todo mundo já tem isso em mente, mas JSON significa JavaScript Object Notation. É a notação de objeto do JavaScript. É uma forma convencional que a gente usa para representar dados de uma forma que é bem legível visualmente para quem está escrevendo. Não fica tão criptográfico, não fica tão esquisito, tem uma chavezinha indicando o que está ali, então é algo que é muito melhor para a experiência de desenvolvimento. Não necessariamente a coisa mais rápida que a gente tem, mas é a melhor para desenvolver. Então, vou criar aqui uma const aqui dentro. Vou criar aqui como string. E eu vou dar um JSON.stringify dentro de selected champions. E vou rodar isso. Tenho agora salvo no meu console essa aqui, essa string. E ele, como vocês já podem ver, é um string já, por conta das aspas simples. E se a gente pode confirmar isso com type of as string. E vai aparecendo pra gente, string. Então, a gente acabou de pegar o nosso objeto e transformou ele numa string. E a gente consegue salvar essa string no local storage. É basicamente isso. Então, o que é difícil de trabalhar com local storage? Pensar em como que a gente vai construir o nosso objeto. Depois que a gente constrói o objeto, a gente tem que pensar, tá, como que eu salvo ele? Ele tem que ser uma string, tá? Então vou transformar ele numa string. Só que aí, quando a gente vai usar o nosso código de novo, a gente precisa que ele volte a ser objeto. A gente não pode passar uma string e falar para o JavaScript, toma essa string aqui. Ele vai falar, você tá maluco, não sei o que é isso. Então a gente precisa transformar ele de volta numa string. Então, eu vou criar aqui uma outra const chamada asObject, asObj, e eu vou dar um JSON.parse no asString. E eu vou vir aqui, asObject, e a gente vai conseguir ver que ele voltou a ser um objeto. E a gente consegue manipular esse objeto agora dentro do nosso código. Então, é basicamente essa a ideia, tipo, eu tenho uma estrutura de dados, eu vou salvar ela como uma string. Depois eu pego o formato dela que está como uma string, transformo ela no objeto de novo e eu consigo usar ela de novo no meu código. Eu consigo carregar ele, eu consigo executar essas coisas. Então, isso a base é isso. E se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa que eu estou passando aqui, vocês podem vir aqui no MDN e escrever JSON. Trabalhando com JSON. Bem de boinha. E tipo, tem até piadinha. Esse site é incrível, tipo, maravilhoso. Então, ele vai explicar para você o que é um JSON. Então, é o tipo de coisa, gente. Sei lá, ler isso aqui vai demorar, o quê? 5 minutos? Talvez? 10 minutos no máximo. Mas vocês vão sair com um entendimento tão grande do que é JSON daqui, que vai chegar momentos que vocês vão... Tá, agora eu entendo o que, tipo... Tá, eu tô usando o JSON, mas eu nunca parei para entender o que ele é realmente. Isso aqui ele explica muito bem. E aqui embaixo ele mostra pra gente, ó. Parse e stringify. Parse é um termo que vocês vão ver em vários locais. Não sei como eu traduziria parse. Vamos ver aqui. Parse. Deixa eu ver se tem alguma tradução. Analisar. Então ele vai fazer uma análise e vai modificar. Então, para uma linguagem que ele conhece. E é basicamente isso. E aqui no meu código eu faço esse save aqui embaixo. Então, save to local storage, também quando eu removo, campeão da lane. E, bom, vai ser basicamente isso. E aqui eu tenho outra função que eu criei chamada load saved champions. O que ela faz? Ela vai entrar aqui no getItem pela chave e ela vai dar um parse naquele valor, que era um string, e vai colocar no selected champions tudo que estava lá dentro. E é basicamente isso. E aí depois disso, ele vai para cada node, essa aqui é a função que eu criei, for each node, então não tem no HTML, mas simplesmente criar, enfim. E ele vai colocar a imagem lá. Então, se a gente clicar aqui, e fizer isso, e atualizar, ele vai executar e vai colocar essa imagem aqui. Se eu tirar essa imagem, se eu, por exemplo, remover isso aqui daqui, ele já não vai botar aqui dentro. Calma. Acho que eu buguei alguma coisa.
Só um segundo. O que eu fiz? É o seguinte, quando eu não sei o que está acontecendo, eu dou um reload. E a gente torce para tudo voltar ao normal. Enquanto isso, eu vou ver perguntas aqui. Tá, no chat não tinha perguntas, então tá bem tranquilo. Mas bom, enquanto meu VS Code vai se consertando, vocês têm alguma dúvida sobre algo que eu falei até esse momento? Tá, ativando extensões. Será que ele quis atualizar do nada? Não sei. Ô, José, Vamos levantar. Oi. vamos responder a pergunta da galera. Depois você quer tirar 10 minutinhos? Bora? Pra galera no banheiro, comer Perfeito. alguma coisa. Beleza? Então, ó, ô, Rogério, pode se desmutar aí, amigo. Opa, boa tarde, pessoal. Grande Zé, prazer. Pelo seu tempo aí, primeiro de tudo. Boa tarde a todo mundo. Prazer conhecer. Só para tirar essa dúvida, para eu ter certeza que eu entendi. A gente está fazendo e desfazendo uma coisa que é porque o Local Storage não reconhece objetos, é isso? Isso. Tá. Eu preciso desmembrar esse objeto, transformar ele numa coisa que o Local Storage entende, e o próprio JavaScript vai entender que esse desmembramento depois ele volta a ser o objeto original com todas as chaves. Exatamente. Massa, valeu. Exatamente. Em programação, vocês vão perceber que boa parte da diversão e da raiva e das dificuldades acontecem com a dinâmica de eu tenho uma entrada e eu quero uma saída. Então, para poder salvar coisa, eu tenho uma entrada, um objeto. Eu preciso de uma saída que é uma string. Como que eu faço isso? Essa é a diversão. E aí, para carregar, eu tenho uma entrada, é um string, e eu quero uma saída, um objeto. Como que eu faço isso? Então, eu gosto muito de pensar em código dessa forma. Eu sinto que deixa bem interessante o processo em si. Perfeito. Alguém tinha levantado a mão? Só que eu perdi. Oi, Eu não sei se desculpa, você sou continua. eu. Como é que tá meio que... Manda Não, aí, é só, pode falar, é só reforçando uma coisa que o próprio Marco me ensinou no Local Storage, né? E você explicando sobre o objeto, né? Qualquer dúvida maior, vai no inspecionar para você saber o que está salvando, né? Para você fazer o Sim. get de volta. Sim, Fica mais, sim, com certeza. o Marco me ensinou desse jeito, ficou muito mais fácil, cara. Assim, você dá um show de bola também, entendeu? É Sim, só reforçando mesmo, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que está criando, né? Igual você falou, né? Para que você joga lá para fazer aquela imagem? Você cria um objeto. Que objeto é, né? É lá que você vai fazer o set, depois o get é o mais simples. Exatamente. E é isso, gente. Ó, essa ferramenta aqui, ela é incrível, de verdade. Ela é perfeita. Então, tudo que vocês precisarem vai estar aqui. Só preciso que o meu... acho que voltou aqui. Decidiu responder. O VS Code dá uma bugadinha aqui. Enfim. Deixa eu fechar essa tristeza aqui, porque pode ser memória. Inclusive, eu tenho que fazer upgrade de memória. Ó, vou Mas, tirar os 10 que eu não- minutinhos, então, ô Zé. Perfeito. Ou você quer concluir alguma Não. coisa aí? Não. Vamos começar Era só- aqui, ó. Então, são 3h15, 10 minutinhos, estamos de volta. Perfeito. Bom, voltamos aqui no intervalo. Nessa última parte aqui agora, eu quero mais meio que entender de vocês, assim, se tudo que eu falei fez sentido e tal. E basicamente, meio que fazer um wrap-upzinho assim, de tudo que aconteceu. Então, a gente pegou lá no começo com a sync, a wait. A gente entendeu para que funciona, como que a gente usa. Então, no caso do async e do await, a gente quer muito utilizar eles caso a nossa função vai demorar muito tempo e ela não pode blocar o resto do nosso site. A gente precisa que o site continue rodando. Então, no caso do async e do await aí. Ou se dentro da minha função já tiver uma função que precisa do await, que no caso do nosso fetch. Então, por esses casos que a gente viu.
E aqui no Local Storage, a gente viu que a parte mais difícil mesmo é a gente pensar como que a gente vai salvar esse dado, como que a gente vai armazenar essa estrutura. Porque depois que a gente conseguiu identificar como é que vai ser feito, a gente consegue só ir lá e botar no nosso código onde que salva e onde que carrega. Uma coisa que eu quero apresentar aqui é meio que um gotcha. É tipo, é uma situação de debug que é difícil de pegar e não necessariamente difícil, mas tipo, não é intuitiva de pegar. E acontece quando a gente não necessariamente está fazendo dessa forma aqui, mas enfim, eu vou apresentar para vocês, vocês vão entender. Se a gente faz do método bagunçado, que é substituindo o HTML, pode acontecer uma coisa que eu vou apresentar aqui, que dá um trabalhinho de entender. Mas eu vou ensinar aqui agora para caso apareça um momento no futuro, ou se vocês verem acontecendo com alguém, vocês saberem identificar. Então, daqui no git checkout, para o nosso Very method. Eu fiz aqui. Descarte. Ok, vamos para cá. Aqui dentro, quando a gente substitui o nosso... O que está acontecendo aqui na minha página? Cada uma dessas fotos e cada um desses quadrados tem um event listener. Então, quando eu clico aqui e eu salvo, um event listener disparou para identificar o meu clique aqui e para identificar o meu clique aqui. O que acontece se por exemplo, e aqui esse meu event listener ele roda em algum momento. Então, aqui embaixo a gente tem o setup lanes event listener, a gente tem o populate grid e a gente tem carregar campeões salvos. O que acontece se eu rodar o setup de event listener antes de salvar os campeões, antes de substituir o HTML? Se eu fizer isso aqui e eu clicar aqui, não consigo. Vocês conseguem ver aqui, ó? Vou até assim. Cliquei aqui, nada. Então, aqui na direita já não tem mais event listener. Por quê? Porque o node HTML que estava aquele event listener sumiu. Eu substituí ele. Então, eu preciso adicionar os meus event listeners depois de todas as alterações de HTML que eu fizer. Então, eu não posso fazer isso antes. E aí, se eu trouxer isso aqui para baixo agora e rodar, eu consigo atualizar. Bonitinho. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque, às vezes, inclusive, se vocês estão clicando e não está aparecendo alguma coisa, o event listener não está disparando, verifiquem se vocês não modificaram o HTML que aquele event listener estava. Porque pode ser isso. Se vocês tentaram várias coisas, na hora de botar o console log, não está aparecendo, não está rodando, não está acontecendo nada, verifica se o event listener está ali, bonitinho. Eu não sei se tem alguma forma de dar hover no objeto e descobrir se ele tem um event listener. Não. Tem. Tem aqui. Olha aí, acabamos de descobrir. Então a gente descobriu que ele tem aqui um clique no context menu. Vamos fazer um teste aqui de botar esse aqui antes de novo. Vamos atualizar. E clicar aqui. Clique. Tá. Ele tem um event listener, só que esse event listener é outro event listener, não é daqui. Porque eu tenho um event listener no body também, que ele vai verificar se... O que acontece? Esse aqui é muito interessante. A gente pode até... Quando terminar essa parte aqui, eu posso explicar um pouquinho mais de como que eu criei essa página aqui, que eu acho que pode ser interessante. Já não vai ter a ver com a ação da oficina em si, mas eu posso explicar como é que eu fiz. Mas enfim, o event listener se perde. Então, tome cuidado. Se vocês forem fazer substituição de HTML, garantam que o event listener vai ser rodado depois que você substituiu, porque senão ele vai ser perdido. E leitura de ordem importa, o Rogério colocou ali. Bom, do conteúdo de async e local storage é basicamente isso.
não tem muito mais. Eu estava pensando em abrir esse final aqui, os últimos 30 minutos. Se vocês quiserem, eu posso explicar como que eu fiz essa página. Explicar algumas coisas que eu usei e tal. Mas aí fica... Ah, e antes disso, se vocês tiverem alguma dúvida, esse é agora um bom momento. Sobre dúvida de tudo que a gente apresentou até agora. Então, desde assim que até agora, se vocês tiverem qualquer dúvida de qualquer tipo, mesmo que não seja necessariamente uma dúvida, mas tipo, uma sensação de... Uma sensação de que talvez não tá 100%, vocês mandam aqui. Levanta a mão, manda no chat. Quem tiver. Se não, eu vou seguir para apresentar aqui. E vocês podem me perguntar também alguma coisa sobre o site. Um minutinho aqui, ver se alguém tiver vontade de levantar a mão. Se não... Tá, acho que não vamos ter dúvidas então. Sobre esse site, essa aplicaçãozinha, alguma dúvida? Alguma coisa sobre ela? Vocês gostariam de talvez entender como que eu fiz? Pode ser qualquer coisa, gente, desde CSS até qualquer coisa. Vocês podem levantar a mão, botar no chat que eu respondo. Eu acho que é melhor do que eu ir apresentando tudo de uma vez, eu acho. Marlon. José, Oi. você que é mais experiente, quando você precisa, sei lá, gerar uma estrutura HTML rápida, assim, para testar alguma coisa do JavaScript e tal, como é que você faz? Cara, para testar CSS, uma coisa que eu faço muito é... literalmente eu escrevo um objeto e eu saio do Ctrl V para poder testar posicionamento. Para testar JavaScript, coisa do tipo, nesse caso aqui, eu criei na mão, assim. Eu criei uma função que ela cria e dá o append do campeão. Então eu recebo um campeão, e aí aqui eu crio os elementos que eu vou precisar, então, a div de volta, a imagem, o nome, o maisinho que aparece, e o title. E aí eu dou um append no que é necessário, coloco a source da imagem com o ID do campeão, o inner text e tudo mais, o inner text do champion name. Então, basicamente, você vai adicionando tudo no JavaScript, né? Isso. Elementos e tal. Bacana. Sim. Você sabe de algum site, alguma coisa que você tenha umas páginas já, meio que modelos já prontos para você brincar, enfim? Site... Eu tava mexendo num site ontem, que era... que eu encontrei num vídeo aqui que eu vou até ver se eu acho. Que foi esse aqui de 250 APIs. Talvez tenha nele. É impossível. Ele colocou aqui na descrição. Que foi onde, inclusive, eu encontrei a API do D&D, que eu não utilizei. Mas eu encontrei nele. Esse site aqui. Ele... Deixa eu ver aqui... Ah, legal. Você pesquisa APIs aí específicas do site ou ele meio que coleta da internet? Eu acho que ele coleta. Eu acho que é tipo um repositóriozão. É um indexador, né, digamos assim. Isso. Só que aqui... Oi. A dúvida é praticamente igual a do Marlon, né? Que ele perguntou onde que a gente pega umas coisas para brincar e tal, né? A minha dúvida é, tipo, se o Bootstrap não seria um caso desse? Eu não tenho pronto lá os HTML, para eu só implementando e fazendo do jeito que eu preciso? Sim, tem muito componente pronto. É uma possibilidade, sim. Porque, assim, o que eu entendi do framework seria isso, né? Agilidade de processo, né? A gente aproveita a coisa pronta e vai recriando e implementando conforme o serviço necessita, né? Nesse site aqui, ó, tem aqui UI Kit. Por exemplo, não sei se é esse aqui que você comentou, mas aqui no Dev Resources tem UI Kits. Então, são meio que ícones de UI que você já consegue meio que copiar e colar. Seria meio que isso? Acredito. Mas no meu código... Assim, a minha ideação, normalmente, eu sou bem de... Ela é bem... Como que funciona o meu processo de criação?
eu meio que faço no papel, primeiro. Não no papel necessariamente, mas tipo, na mão, assim. E como é que vai ser mais ou menos a estrutura. Mesmo que eu não faça desenhando, normalmente eu faço, eu escrevo. Então eu consigo ter uma noção de como é que vai ser aquilo. E aí, a partir dessa minha sketch, eu gosto de já ir direto para fazer coisas com código, sinceramente. E eu gosto, para algumas coisas eu sou bem purista. Tipo, eu gosto de criar na mão mesmo, assim, eu gosto de botar a mão na massa. Mas tem coisas que não faz sentido. Tem situações que você pegar qualquer kit desse aqui, para construir UI, talvez seja mais interessante, que você já pega um objetinho pronto e cola lá dentro. No caso do Bootstrap uma possibilidade seria isso. No próprio Bootstrap mesmo, se não me engano, que foi falado, ele tem alguns sites prontos já. Mais ou menos. Template, né? Eu vejo direto, assim, a galera mó preocupada e tal. E, tipo, eu tava querendo usar uns códigozinhos que eu já tenho para poder rodar uma parte dessa nova parte, né, assíncrona, né? Só que eu falei, cara, quer saber? Eu vou procurar se tem pronto no Bootstrap para aprender a usar, inclusive. Sim, é uma possibilidade. Eu não gosto muito de usar. Eu sou meio chato. Eu não gosto muito de usar, às vezes, código de outras pessoas, porque se eu quiser fazer alguma coisa, pode ser que eu tenha que desfazer a coisa dela. E aí isso já é um processo a mais. Se eu consigo olhar para uma página e pensar, tipo, já consigo meio que visualizar as divs e as coisas e tal, eu não vejo por que eu teria que pegar de outro lugar. Se eu consigo fazer. Faz sentido o que você falou, dá para fazer a leitura daquilo, pelo menos, né? Eu não preciso copiar exatidão, mas pelo menos eu tenho a noção. Sim, por exemplo, formulário. É. Porque às vezes, vamos supor, demorei para fazer formulário, porque foi no começo dos fundamentos. Aí eu preciso fazer peraí. Onde que eu vou lembrar, né? Uma coisa, por exemplo. Um exemplo, né? Dessa parte de pegar ideias mesmo, não pego nem do código em si. Eu gosto muito desse site aqui chamado Dribble, que é um site de design. Então, vou escrever aqui. Talvez ele esteja com problemas. Tá carregando aos pouquinhos aqui. Esse site aqui é um site de design. E nele tem tipo web design, mobile, várias coisas que são bem interessantes. Então, por exemplo, sei lá, landing pages, coisa do tipo, você consegue meio que ter uma noção do que está acontecendo. E aí, a partir disso, aí você começa a meio que pegar do seu conhecimento e pensar como que você vai criar. Então, vou fazer isso aqui com Flex, vou fazer isso com Grid. Como é que eu vou fazer? Esse meu projeto aqui eu fiz com Grid. Foi a primeira vez que eu usei Grid sério. Assim, não tinha usado direito ainda. Aí eu fui pesquisar e tal, fui estudar para poder fazer isso aqui com Grid. Porque normalmente eu gosto muito de usar Flexbox para tudo, só que nesse caso aqui não precisava. Então... A cor de fundo você pegou, tipo, você foi na página do LOLzinho, eu peguei do LOL. Eu escrevi... Não, que, tipo, tá idêntico. Mas tá idêntico mesmo. Eu vim aqui, ó. League of Legends. Eu escrevi League Client Colors. Aí eu fui no site da Riot Games. Eles têm essa seção aqui, que é as cores que eles usam e onde e como. Que da hora, mano. Aí eu peguei. Massa e aí, demais. Além disso, também a tipografia. Como que eles usam, tal coisa. Até aquela linhazinha no topo da página também, tá tipo muito igual. Parecendo tipo uma parada oficial da Riot. Ela fez dessa muito massa. Mas foi a ideia, tipo, se eu vou copiar, eu vou fazer bonito. Normalmente essa é a minha ideia. Tipo, sempre que eu vou fazer alguma coisa aí, eu vou me inspirar em algo que já existe. Se eu não for expandir para além, eu vou tentar pelo menos chegar no mesmo nível de qualidade daquele time. Então... Doido demais. Eu gosto muito dessa ideia. Rogério, tá com uma levantada? Era só para esclarecer uma coisa que para mim não ficou tão clara. Nessa estrutura que você montou, a gente aprendeu a fazer esse grid que você falou que você usou, o grid que você não...
você não costuma usar, mas você acabou usando esse grid. Você montou ele no arquivo HTML ou ele está sendo gerado dinâmico pelas funções do JavaScript? A única coisa que tem no meu HTML do grid é o container de volta, que é esse main aqui. Ah, tá. E aí, todos Tá. esses divs que estão dentro dele são gerados a partir do JavaScript. Entendi. Você fez só um principal para ser a estrutura que vai receber as informações dinâmicas depois. Exatamente. Massa. E aí, aqui dentro, eu tenho a classe laneContainer, que eu atribuo aqui. E aí... Que é o aside que você comentou mais cedo, que você botou ali do lado. Esse aqui é do aside, na verdade, aqui no main eu não tenho nem classe nenhuma. E como que eu estruturei o meu CSS? Talvez seria melhor ter botado uma classe. Mas eu fiz dessa forma, com herança. Não, bacana. Era só para saber. E aí, nessa hora, porque se você for criar no HTML, você tem que já determinar quantas linhas e colunas você vai querer, né? Exato. E aí, no JavaScript, uma vez que você criou um containerzão, o que você jogar lá dentro, ele vai se organizar de acordo com o CSS que tiver previsto na classe. Isso? Exatamente. Sim. Massa. Valeu. Tem algumas coisinhas aqui do CSS, por exemplo, esse mais aqui, ele está por cima do elemento de baixo. Então, esse efeito de crescer aqui, ele só está na imagem. Para poder ele funcionar quando eu passo por cima do mais também, eu tive que usar essa estrutura aqui do CSS, que basicamente eu seleciono o hover mais o span, que está perto dele. E aí eu deixo ele, porque eu queria alterar a visibilidade dele, tá vendo? Quando eu dou hover, ele aparece. E aí esse maisinho aqui também, ele tem uma outra coisa que é... Cadê? É isso aqui. Se eu tirar essa linha, olha o que acontece. Eu vou passar o mouse em cima, quando o mouse chega em cima do mais ele some. Tá vendo? Por quê? Porque o hover não é por JavaScript, não é por nada, ele é CSS puro. Então, ele é quando está em cima da imagem. Só que esse mouse está em cima da imagem. E quando eu passo em cima, ele some. E aí, esse pointer events none, ele fala, ignora eventos de ponteiro para esse aqui que foi selecionado. E aí eu posso passar o mouse por cima de boa. Tem outras coisas também. Que é interessante aqui, talvez. Eu queria que toda vez que eu clicasse com o botão esquerdo e clicasse com o botão direito, a seleção sumisse. Então se eu clicar aqui e eu clicar aqui, a seleção tinha que sumir também. Só que, como que eu faço isso? Eu tenho que colocar um event listener no body em si. Então, aqui eu tenho event listener na imagem, isso aqui já é JavaScript. Eu tenho event listener na imagem, eu tenho event listener no body. Marlon, a dúvida é sobre o CSS de antes? Ou... Não, então, ainda é sobre CSS. Tá, então vou responder isso e depois eu vou para o JavaScript. Tá. Você está manipulando o CSS aí com JavaScript, né? Sim. E quando... Não, na verdade, essas interações aqui é só CSS. Esse crescimento, tá. Esse maisinho, o hover, é tudo CSS. Você não fez nada de interação lá no JavaScript? No JavaScript é só para clicar aqui e aqui. Tá. Na verdade, desculpa. Isso. Essa borda aqui também. Uhum. A classe que seleciona, mas aqui eu seleciono e eu dou a classe selecionada. E aparece essa borda. A mesma coisa aqui. E a única coisa é que o JavaScript modifica o CSS, que ele dá a classe para aquele elemento. Tá. Valeu. Mas o resto é CSS. Bom, no JavaScript, aqui. Vamos dar uma olhada lá embaixo. Eu tenho esses eventos aqui. Então vou botar aqui embaixo console.log. Vou botar aqui evento do body. Toda vez que eu clicar aqui fora, vai aparecer ali, ó, evento do body. Se eu clico na imagem, eu não quero que aconteça aquele evento, porque aquele evento é justamente para tirar a seleção. Imagina se toda vez que eu clico na seleção, ele tira a seleção. Então não ia fazer sentido. Só que no JavaScript, e no HTML aqui nesse caso, a gente tem uma coisa que é chamada borbulhamento de eventos. Então, o evento quando eu clicasse na imagem, como a imagem está dentro do body, ele deveria também rodar o evento do body. E esse comportamento esperado. E aí, para prevenir isso,
eu tenho que botar uma coisa chamada Stop Propagation, que é isso aqui. Que ele vai parar a propagação desse evento. Então ele vai conter esse evento de clique somente para essa imagem. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Não sei se vocês. Vou botar aqui console.log. Clique. Campeão. Então, quando eu clicar aqui no campeão, vai aparecer aqui. E quando eu clicar no body, vai aparecer esse aqui. Certo? Campeão, body, campeão, body. Se eu tiro esse Stop Propagation, olha o que acontece quando eu clico no campeão. Vou clicar no campeão aqui. Campeão e body. Entendeu? Ele chamou os dois. Porque teve o evento daqui e ele propagou. E aí o event listener do body também pegou ele. Se eu quiser que esse evento pare nesse objeto, nesse node, nesse elemento, eu tenho que botar para a propagação. Outra coisa interessante que também, que esse aqui me deu não é tão intuitivo assim. O botão direito no JavaScript é meio chatinho de você pegar. Então, ele não tem tipo right click, que seria algo que seria intuitivo. Aqui ele tem o context menu, esse é o nome do botão direito. Então, se vocês quiserem capturar o botão direito, ele chama context menu. Só que o context menu, se vocês lembram, né, ele tem isso aqui, ó. Aparece isso aqui. Imagina toda vez que eu quiser tirar a imagem, aparece aqui. Aí você vai clicar ao contrário. E para poder você tirar isso, você coloca um prevent default. Que é, eu quero prevenir o comportamento padrão desse evento. E aí você taca isso aqui. Então, se eu, por exemplo, cliquei aqui, eu quero tirar a seleção, cliquei no botão direito, apareceu. Se eu boto prevent default, cliquei aqui, botão direito, não aparece. Então, é uma coisinha que é interessante assim, de pegar, dessa questão de evento. Deixa eu ver se tem outra coisa legal aqui para mostrar. Só uma dúvida quanto a isso aí, Zé. Isso tudo aí, essas nomenclaturas tem todas na documentação. Porque não tem como a gente lembrar disso tudo de cabeça. Não tem. Impossível. Impossível. Eu posso te dizer, é impossível você lembrar de tudo. Mas você vê muita aqui, coisa, né, bicho? MDN, Add, Event, Listener. Element ponta de Event Listener. E aqui embaixo vai ter em algum lugar aqui que você consegue acessar. É por isso que eu falo, cara, a gente tem que aprender a ler código para poder ler documentação. Sim. É igual, cara, é igual um eletrônico novo, cara. Se comprar um negócio novo que você não sabe usar, você tem que ler o manual. Que mesma coisa. Exatamente. Lê o manual e é isso aí. Ele fala aqui, ó, type, tipo de evento. Vamos clicar. Vamos ver tipo de eventos. Aqui, o velho contendo eventos. Ok? E a gente tem bastante eventos aqui. O que eu quero ver seria um evento de input. Talvez. Tá, talvez eu tenha um pouquinho mais demais. Vamos escrever aqui. Isso é o nome que eu faço. Cliquei, não achei. Aí eu dou uma coisinha menor. Um clique. Olha aí. Um clique é um atributo que eu posso ser colocado. Tá, mas esse aqui é no SVG, então estou no lugar errado. Então, só escrever clique. Clique event. Então, o clique event é lançado em tal local. E aqui na esquerda aparece para mim o que eu queria. Que são a lista de eventos aqui, ó. Context menu, cut, key down, key up, mouse over, mouse out. Todos esses eventos aqui, pointer in, pointer leave, drag, transition, touch move, touch end. Todas essas coisas aqui, tudo isso aqui é evento. Então, é algo que é interessante. Deixa eu saber se tem esse português. Não tem mistério, né? O lance é seguir a documentação e é isso aí. Sim, sentar e ler, basicamente. Eu acho que eu já li bastante. Eu gosto de ler muito, eu gosto muito de ler livro. Só que eu acho que eu já li muito mais linha de documentação do que eu já li de livro na vida. Porque não tem como, tipo, não tem como evitar. Ou você, tipo, como é que você quer aprender o código se você não vai ler documentação? Tipo, a gente tem que perder um pouco dessa. E também, eu tenho um pouco de problema, que eu tinha esse problema na verdade antes,
mas eu perdi ele muito rápido graças a algumas pessoas que eu conversei, quando eu estava aprendendo programação. Quando a gente está aprendendo a programar, a gente sente que a gente precisa saber de tudo. A gente não precisa saber de tudo. A gente precisa entender resolução de problema. Resolução de problema e o processo para resolver o problema é muito mais importante do que sintaxe. Sintaxe está escrito em algum lugar. Resolução de problema para aquele problema específico que você está trabalhando não necessariamente está. Com Stack Overflow tem muito problema que a galera já teve, mas inevitavelmente você vai bater em algum problema que alguém ainda não resolveu. Então você vai ter que dar um jeito de resolver ele. Então, lógica, abstração, todas essas coisas são muito, muito, muito mais importantes. Você se preocupar em decorar todos esses 327 eventos de JavaScript, tipo, pra quê? Aí amanhã acabou o JavaScript, tem outra linguagem, vai ter que decorar mais 500. Tipo, não funciona. Não escala, tipo, esse tipo de conhecimento. Então, é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui de legal para mostrar. Marlon, manda. Eu só queria complementar o que você falou, né? E tem aquela máxima, né? 20% de esforço gera 80% de resultado, né? Não precisa saber tudo da linguagem para fazer quase tudo. Se saber 20%, você faz 80%. O resto já... Aproveitando, né? Desculpa, eu sou mestre em pular assunto. Desculpa, Marlon. Tipo, a mesma... do que eu, assim, entendi. O mais importante mesmo, baseado no que, na sua dica aí, Zé, o Fundamentos é o mais importante, né? Sim. Tanto que eu tenho até um probleminha com a Tribe, que eu acho que o Fundamentos não é tão Fundamentos assim. Eu acho que deveria ser mais... Algumas coisas deveriam ser mais fundamentadas. Eu acho que a gente deveria estudar estrutura de dados, a gente deveria estudar algoritmos, a gente deveria estudar lógica de programação muito mais intensamente nos fundamentos do que só lá no último semestre, no último módulo. O problema que eu tenho é algo que eu já comentei bastante nas reuniões, mas infelizmente não é assim dessa forma. Isso, o Rogério colocou ali, saber onde procurar. Se você sabe onde procurar, gente, Google é a melhor coisa do mundo. E assim, tipo, e escrever o problema. Você não vai escrever necessariamente o código de erro que apareceu na sua vez, mas e você escrever pedaço deles, procurar por tags, coisas do tipo, é algo que ajuda bastante. Bom, acho que pode ser até interessante começar a encerrar, eu acho, porque senão eu vou tomar muito tempo de vocês e já estamos batendo aqui nessas 2 horinhas. Tranquilo, amigo. Tem Mas alguma por mim, consideração final? Por mim eu ia por muito tempo, é porque eu acho que realmente a gente perde um pouco do rendimento. Se for Realmente. seguir por muito mais tempo. Mas assim, considerações finais. Não é um bicho de 7 cabeças, nada do que eu apresentei aqui para vocês. O que a gente tem que... O mais importante de tudo, e foi o que eu mais quis focar com vocês aqui, não é necessariamente sintaxe. Porque sintaxe eu consigo explicar para vocês em menos de 10 minutos. Explicar a lógica por trás da sintaxe e entender o que está acontecendo é muito mais importante. Então, do local storage, entender a estrutura de dados que vocês estão salvando, primeiro. Depois que você entende que você quer salvar, como que você vai colocar, como que seu código está usando aquilo, é só questão de transformar string e destransformar. É muito simples, não muda nada. Assim que await, é aquilo que eu comentei. Para fazer fetch, vocês vão usar o await muito frequentemente. Se é uma função que ela ia blocar o seu código, você não quer que ela bloque o seu código, tacam assim que ele também. Pode ser que você nem use o await no corpo dela, mas ela vai ser assíncrona e ela vai executar em outro caminho enquanto seu código pode continuar. E, novamente, se você precisa usar o async dentro da função, aí sim a função precisa ser assíncrona. Porque você não tem como colocar o await sem o async. Inclusive, acho que tem até um erro bem bonitinho no JavaScript que ele fala, você não pode botar o await sem async. E, bom, é basicamente isso. Esse final aqui que eu mostrei é firula, é tipo, coisinha a mais. Não tinha necessariamente relação com o assunto de hoje. Então, para fazer o projeto, você não precisa isso que eu apresentei agora no final. Você não precisa entender necessariamente de eventos. Quer dizer, de eventos precisa. Mas evento um clique e coisa do tipo. Mas vocês não precisam, tipo, entender o CSS que eu fiz, nada do tipo. Se vocês querem, se vocês querem perguntar depois no Slack, mandar mensagem, eu posso explicar cada linha do que eu escrevi aqui. Será um prazer.
E, bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu adoro falar sobre programação. Eu sempre gostei muito de falar sobre coisas que eu gosto, então estar por aqui é um prazer imenso. Ô Zé, então a gente que agradece, mano, sua disponibilidade. A aula foi muito legal, o papo foi muito bom também. E, novamente, obrigado. E vamos encerrar a oficina por aqui. Até mais. Muito obrigado.